Hoje nós temos uma presença muito ilustre, que é do Maharaj Dhanvantari, mestre espiritual, discípulo de Srila Prabhupada, que é o fundador da nossa instituição. E ele veio lá de longe, de Campina Grande, né? Então nós temos que aproveitar a associação dele, ele tem muito conhecimento para passar. Fiquem à vontade, tá? Para extrair o que vocês puderem, assim, de informação. É Maharaj. Façam perguntas que ele com certeza vai respondê-las, né? Com muita sabedoria, ok? Vou passar agora para ele falar. Hare Krishna. Agora vamos falar um pouquinho. Eu vi que o tema de hoje é a literatura védica. Nós temos um texto para ler, não é? O Chaitanya vai dar início, a gente vai ler esse texto. Depois eu vou explicar algumas coisinhas sobre o texto. E então, continua. A autoridade dos Vedas e as glórias da Gita. Há 4 influências a que toda alma corporificada se depara. Possui sentidos de percepção limitados e defeituosos. Está sujeita a se iludir, está propensa a cometer erros e tende a enganar os outros. Na verdade, é comum as pessoas manifestarem alguns desses defeitos de uma só vez. Sob tais condições, como alguém pode adquirir conhecimento perfeito? Os Vedas são considerados a fonte original de todo conhecimento. Por serem originalmente transmitidos pela Pessoa Suprema, uma fonte completamente transcendental, seus textos são considerados sagrados e estão dentro dos 4 defeitos anteriormente mencionados. Seu receptor original foi o primeiro ser vivo, Brahma, que, antes mesmo dessa criação material, foi dotado de poder pelo Senhor para recriar esse mundo e dar uma nova oportunidade às almas condicionadas, que não alcançaram a liberação na criação anterior. Tendo cumprido essa missão, Brahman transmitiu o conhecimento que recebera da Pessoa Suprema ao sábio Narada. O sábio, por sua vez, o transmitiu a seu discípulo, Vyasadeva, que, com o propósito de preservá-lo, registrou-o na forma literária há cerca de 50 séculos. Uma vez que os Vedas têm como propósito último fornecer conhecimento sobre a autorrealização espiritual, os seus temas são compreendidos apenas por pessoas com excepcionais qualidades. Por esse motivo, no início da era de Kali, o grande sábio Vyasa dividiu os Vedas em vários ramos, tornando esse conhecimento acessível às pessoas comuns e sem tanto brilho intelectual. Compreendendo que a maioria das pessoas se interessa muito mais por narrativas fascinantes do que por filosofia profunda, ele preparou também o Mahabharata, uma compilação admirável, repleta de histórias que prende a atenção de qualquer tipo de pessoa. Assim, através do Mahabharata, Vyasadeva quis atrair os leitores com a incrível história da disputa pelo trono entre a dinastia Kalvara, ou Kurus, e Pandava. Sua estratégia é que, no momento mais crítico da história, exatamente como quando a batalha de Kurukshetra está por começar, Krishna entra em cena e transmite uma mensagem maravilhosa na forma do Bhagavad Gita. Na verdade, toda a trama política e envolvente do Mahabharata não passa de um arranjo divino para prender a atenção dos leitores para que Krishna derrame o oceano infinito de instruções sublimes sob a forma do Gita, a nata dos Vedas. A Gita no contexto védico. Nesta era atual, ninguém é verdadeiramente qualificado para estudar toda a imensidão dos textos védicos, tais como os Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra, etc. Mas por estudar simplesmente a Bhagavad Gita, uma pessoa poderá se elevar ao estado de sabedoria e iluminação transcendental. Basta que ela seja fiel e que tenha o desejo sincero de se livrar das garras da existência material e alcançar uma existência eterna e plena de felicidade. Considera-se a Bhagavad Gita como o livro perfeito para a introdução de valores espirituais. Sua função
é primeiramente levar a consciência do seu estudante para lhe dar condições para que inicie o seu estudo da filosofia Vedanta através da leitura do Bhagavatam. E, posteriormente, elevá-lo ao Bhagavata Dharma, a ocupação no serviço amoroso ao Senhor. Segundo os Vedas, o cosmo material se manifesta em ciclos de 4 eras: Satya, Treta, Dvapara e Kali. A era de Sattva é caracterizada pelas boas virtudes e todos os seres humanos que vivem na Terra são repletos de qualidades divinas. Na era de Treta, há um declínio da virtude e a Terra passa a abrigar ao mesmo tempo seres divinos e seres demoníacos. Na era de Dvapara, o aumento da irreligião e da impiedade se acentua ao ponto do divino e do demoníaco passarem a viver na mesma família. Finalmente, na era de Kali, ou era das trevas, há um predomínio total da irreligião, hipocrisia e desavenças, e a natureza divina e demoníaca habitam lado a lado no mesmo corpo. Desse modo, foi há 5.000 anos, entre o final da era de Dvapara e o começo da era de Kali, que Sri Krishna veio à Terra para transmitir para Arjuna o conhecimento sublime da Bhagavad Gita, e assim remover todas as suas dúvidas, ansiedades e lamentações. Como o eterno companheiro de Krishna, o guerreiro Arjuna está sempre fora da ilusão. E é dito que ele foi colocado em ilusão pessoalmente pelo Senhor, que desejava transmitir os ensinamentos da Bhagavad Gita para as futuras gerações. Ao representar o papel de uma pessoa absorta em sofrimento material e formular perguntas relevantes sobre os verdadeiros problemas da vida, Arjuna ajudou as próximas gerações a compreender os mistérios mais intrigantes das nossas condições humanas. Em outras palavras, ele ilustra a condição daqueles que, influenciados pela existência material, são forçados a conviver com frequentes ansiedades e temores. A lição a se aprender é que, assim como Arjuna, ninguém tem a capacidade de encontrar as devidas soluções para os problemas que surgem na vida, independentemente do nível de educação ou inteligência que se possa ter. Pois a vida prática é como o campo de Kurukshetra, onde acontece a todo instante a batalha entre o bem e o mal. O religioso e o irreligioso, ético e o não ético, do ponto de vista material, a associação entre uma pessoa e a outra depende do contato pessoal físico, mas no que diz respeito à associação espiritual, isso é diferente. Um minutinho. Desculpa, o tempo está corrido, a gente tem que almoçar, senão toda a cozinha se atrapalha também, né? Então, queria pedir para o Maharaj concluir e falar. Pode ser? Eu concluo aqui. Esse tema e fala com a gente. Então, na realidade, no campo absoluto, Krishna e suas instruções são absolutamente idênticos. Portanto, Krishna transmitiu a Gita para que todos tenham a oportunidade de receber suas instruções, mesmo que ele esteja fora do alcance da visão material. Como ficará claro na leitura desta obra, o Senhor possui poderes inconcebíveis e, pelo seu divino desejo, a energia material pode ser espiritualizada. A conclusão é que a Gita é uma representação sonora do Senhor, não diferente dele, e, portanto, estudá-la é a melhor maneira de recebermos sua associação direta. Bom, então vimos aqui o tema a autoridade dos Vedas e as glórias da Gita. Para os que estão chegando pela primeira vez, como Fábio, Mariana,
a João, Mariana 2, e todos. Nosso livro, o livro que foi falado aqui é Bhagavad Gita. Essa é a edição mais recente, a publicação mais recente. Há outras publicações mais antigas, feitas todas por nossa editora, que é chamada de BBT, ou Bhaktivedanta Book Trust, cuja sede é em Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba. Nós temos uma comunidade rural perto e uma grande congregação de devotos que moram por todas aquelas cidades vizinhas ali. Então, esse livro, que tem um subtítulo Como Ele É, esse livro se refere à obra mais importante para esta era que estamos vivendo. A obra védica mais importante. E por que ele é mais importante? Porque ele possui ele apresenta todos os temas mais necessários para um homem, uma mulher, cruzarem todos os desafios que podem encontrar nesta era, que é chamada a era da hipocrisia, da desavença, a era de Kali, que foi falado aqui, vocês lembram, né? Então, o livro que está sendo falado é esse. A era que está sendo falada é esta, que dá uma tristeza muito grande. Nós estamos num dos bairros mais importantes da América Latina, porque a Avenida Paulista é a avenida mais importante em termos de economia de toda a América Latina. E nós estamos num dos bairros mais importantes, com casas belíssimas, jardins muito bonitos, e ao mesmo tempo, irmãos nossos, né, seres humanos, moram aqui, são nossos vizinhos, moram na rua. Essas tempestades que tem dado agora, eles estão passando um sufoco danado. Eles correram para baixo das marquises, né? E hoje, como os estudantes de yoga, alunos da Shama, foram expulsos do parque, eles também são expulsos das marquises e não tem para onde ir. É uma luta danada. Essa é a era de Kali. É isso que é característico da era de Kali. Nas eras anteriores, praticamente isso não existia. Primeiro, a primeira era, que é Satya, que é chamada Era do Ouro. Nessa Era do Ouro, todo mundo era yogi. Tá? Eu vi uma das meninas disseram que queria tá começando com yoga, que queria, né, nesse grupo. Você começa lá? Érica. Então, a Érica disse que queria conhecer yoga e tal. Na era de Satya, todo mundo já conhecia yoga, e todo mundo fazia o processo de yoga. A meta era Samadhi, a última etapa, o oitavo e último estágio de perfeição do yoga. E outra coisa, sabe esse matinho, eu sempre falo isso quando eu falo da era de Kali, esse matinho que nasce no meio fio aí da rua, que de vez em quando vem uma equipe da prefeitura para limpar, tirar o matinho que está do lado já de fora da propriedade. Na era de Satya, esse matinho era couve-flor, brócolis. Já pensou? Todo esse matinho, ninguém plantava não precisava plantar, era só sair de casa e pegar. Já pensou que delícia, né? Tudo era assim, a facilidade, a opulência era muito grande. As pessoas viviam muitos e muitos e muitos anos. E respiravam, através dos pranayamas da yoga, elas respiravam, prendiam a respiração. Os pranayamas têm ritmo. Às vezes 1, 2, 1. Você inspira, retém por 2, o dobro do tempo que você inspirou, e depois você expira. Tem vários ritmos. Em yoga eles ficavam assim dias inspirando. E depois o dobro de dias mantendo a inspiração interna. E depois, de novo, expirando. Por muito, muito tempo. Eles viviam muito tempo. E depois veio a Era de Treta, com suas características, foram bem explicadas aqui. E chegou onde nós estamos. Então, nós não precisamos nos deprimir por isso. Pelo contrário, nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Porque a tendência nessa era, o natural nessa era, é nos levar
para essa situação, para extrair de nós todos os valores humanos que nós conquistamos, valores adquiridos na família, valores adquiridos por nossa própria deliberação, porque quando crescemos um pouco, passamos a cultivar certos valores. Então, na era de Kali, a interação com outras pessoas, a interação com os sistemas políticos, a interação com todas as instituições, para nos tirar esses valores adquiridos. Porque é muito difícil manter alguma coisa nessa era de Kali. Então, mas nós temos como reagir a isso. Uma maneira de reagir é a prática de yoga. A gente reaprende a respirar. Imagine o que é parar para pensar algo que a gente aprendeu quando nasceu e a gente nem se toca que a gente respira. A gente só simplesmente respira. Então o yoga vai nos ensinar a prestar atenção à nossa respiração e vai nos ensinar que está ficando nervoso, então inspire de tal maneira, faça tal coisa, conte até 10, depois prenda um pouquinho, depois solte bem devagarzinho, faça isso que você vai mudar todo o seu biorritmo interno. Isso é muito importante. Vou contar um perde-tempo. É uma história pessoal. Eu vou contar a história pessoal com isso, do nervosismo de falar. Quando eu fiz um curso de pós-graduação, isso no milênio passado, no final tinha que apresentar o trabalho e o professor, na verdade não precisava apresentar, mas era na história da medicina e da odontologia tem um conflito. Eu fiz odontologia, então o conflito era que a área bucomaxilofacial, que inclui a boca, a maxila e também a face, era da odontologia, mas a medicina começou a trabalhar com isso. Então a odontologia queria resgatar essa área de trabalho. E eles fizeram o primeiro curso de residência em cirurgia bucomaxilofacial. E eu fui um aluno desse curso. E eu fiz um trabalho, todo o trabalho era feito nas bases científicas e na metodologia que a medicina usava. Porque a odontologia ficou muito prático e eles queriam mostrar que era ciência também. Então havia uma guerrinha dentro do hospital, aquela coisa toda. Então, no dia que eu fui apresentar o meu trabalho, eles convidaram todos os cientistas, através do Conselho Regional de Odontologia, isso em Brasília. Fizeram uma cerimônia super bonita, convidaram todo mundo e eu iria apresentar aquele trabalho. E o meu trabalho era sobre hemorragia pós-operatória. E eu estudei, preparei, estava bem preparado, meu orientador era muito bom. E eu peguei o microfone e fui falar e a voz desapareceu completamente. Fiquei afônico, quase. Eu estava falando assim. Tem o Raghunath rodando por aí que está hoje rouco, né? Eu fui ficando assim e cada vez mais nervoso. Aí me trouxeram um copo de água gelada. Aí eu fui beber, piorou a situação. Foi aí que eu... Pronto, não falei mais nada. E aí, diante daquela situação, imagine, não tinha mais voz para falar. As respirações não serviram para nada. Eu estava completamente nervoso. Então, o meu professor veio, me abraçou. Eu tinha 22 anos de idade. Me abraçou assim e disse assim, olha, o trabalho dele eu acompanhei. Como coisa que o orientador fala, né? É maravilhoso, ele se dedicou, ele fez uma pesquisa muito boa, ele tem um nível excelente, ele não sei o quê. Falou um monte de coisa assim. Mas, como vocês podem ver, ele nunca será um palestrante. Imagina, eu estava olhando para frente, para baixo, assim, querendo morrer ali naquele... Quando ele falou isso, eu olhei para ele assim e disse, o quê? Isso não vai entrar em mim. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Então, eu falei isso só para dizer como a gente tem que protestar. A gente tem que protestar contra o que é natural mesmo. Ele já me analisou sobre aquele exemplo que eu dei ali. Era muito puxado e realmente eu falhei, uma
coisa, eu não tinha experiência, não fui treinado para aquilo também, nem nada. Então, ele me julgou de acordo com aquele momento e já queria me carimbar que pro resto da vida eu não permiti isso. A mesma coisa, a Era de Kali vem e rouba todas as nossas boas qualidades, as nossas virtudes, e nós terminamos acreditando que somos assim mesmo. Manda Sumanda Matayo, diz o Bhagavata, outro livro, que diz que nós somos preguiçosos. Na Era de Kali nós somos preguiçosos, somos sempre azarados. Imagina, e especialmente sempre nos perturbamos com tudo. E nós pegamos essa definição e aceitamos como verdade e não tomamos nenhuma atitude que vá corrigir isso e nos tornamos preguiçosos, desinteressados pela vida espiritual, aceitando tudo que vem de forma natural e espontânea, e não criamos uma situação que possa satisfazer a nossa espiritualidade. Vários de vocês aqui disseram hoje que vieram em busca de espiritualidade. Vários de vocês. E o Maharaj também falou isso no texto aqui. O autor desse livro, Chandramukha Swami, é vizinho nosso. Ele tem um projeto mais novo, o projeto mais novo dele é aqui em Santa Isabel. Fica pertinho daqui, tem um retiro bem interessante. Ele escreveu esse livro, na verdade ele idealizou esse projeto. Vocês perceberam que quando eu sentei eu disse que estava aqui por curiosidade? Porque é a primeira vez que eu venho numa sessão do projeto dele. E nós nos conhecemos há mais de 40 anos. E ainda assim, essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir. Então eu estou curioso para ver. Eu li o artigo antes para me preparar, porque eu não era bobo chegar aqui e faltar voz. Não, eu vou estudar antes. Eu peguei o assunto literatura para explicar um pouquinho para vocês que o nosso movimento, a nossa mensagem para ajudar as pessoas na Era de Kali não é mero sentimentalismo. É claro que nós damos muito valor às relações interpessoais que são baseadas em afeto, respeito, consideração. É claro que sim. Mas nós temos uma base espiritual, uma base filosófica que vem de livros muito antigos, como foi mencionado o Mahabharata. Mahabharata é um grande épico que virou filme e tem o Ocidente, praticamente todo mundo que conhece literatura universal conhece o Mahabharata, e o Mahabharata tem um tema com começo, meio e fim, mas dentro do Mahabharata se pode extrair 100 livros mais importantes. O Bhagavad Gita é o mais importante entre esses 100 livros mais importantes. E ele tem também começo, meio e fim. Quem pegar o livro para ler de capa a capa vai se sentir inteiramente satisfeito de ver que o livro é muito fácil de ser compreendido. Especialmente essa edição, como ele é, porque foi produzido por nosso mestre espiritual e ele veio para o Ocidente com o propósito de compreender o homem e a mulher ocidentais e dar a mensagem para essas pessoas de forma que eles pudessem compreender. Que não fosse do jeito indiano de ser, de acordo com aquilo que nós conhecemos, o brahmanismo, que a gente ouve falar na escola, história, sociologia, que a Índia tem castas. Até tem uma novela brasileira que explorou muito a casta dos Dalits, né? Então, essas castas que fazem segregação de todo tipo de ser humano. Então, além disso tudo, Prabhupada veio para trazer a mesma mensagem cultivada na Índia por milênios. Ele veio para trazer para pessoas que naturalmente, que somos nós, naturalmente já são discriminadas na Índia. Até hoje, nós vamos com essas roupas todas e tudo, nos templos indianos, e alguns templos não permitem que nós entremos. É muito comum isso acontecer. E claro, alguns devotos que são mais parecidos com o indiano, que tem cabelo preto liso, pele mais morena, eles tentam entrar e tudo, e desafiam, dizem que Deus não é propriedade deles. Particularmente eu tenho outra concepção. Assim,
Primeiro eu não ia poder tentar, porque eles logo iam descobrir assim, eu não faço o tipo indiano. Mas, ao mesmo tempo, acredito que a gente deve respeitar as tradições particulares dos templos, né? E a gente pode, por uma tradição, circumambular, rodear um templo. Então, a gente pode fazer isso. Em vez de entrar num templo que sejamos proibidos, podemos simplesmente rodear, que é a mesma coisa de que tem entrado. Então, na era de Kali, nós não estamos carimbados definitivamente. Por quê? Porque cada era dessa tem um processo de libertação do indivíduo. E na era de Kali há um processo também de libertação. Esse processo é chamado de Bhakti Yoga. É a yoga em que nós vivenciamos 24 horas por dia e compartilhamos o nosso sentimento interno, o afeto natural, colocamos tudo isso dentro das nossas atividades, juntando conhecimento com atividades afetivas, nós obtemos como resultado a liberação, o Samadhi. Isso é Bhakti Yoga. Então nós podemos fazer isso. E como vocês que poderiam hoje estar simplesmente em algum outro lugar qualquer de lazer de São Paulo, que tem vários, mas vocês vieram para o parque, estão aqui agora para conhecer ter acesso a uma mensagem que pode ajudar vocês a despertarem essa natureza espiritual que é natural, mas que não encontra estímulos naturais externamente para aflorar. Então, o que nós encontramos de estímulo externo é para aflorar a parte que não é muito espiritual nossa. A parte espiritual nossa não é naturalmente estimulada. Por isso que se diz que para estimular é preciso austeridade. A palavra em sânscrito é tapasya. Fazer tapasya, fazer austeridade, para poder essa natureza espiritual, então, ser capaz de despertar. Assim, o tema é esse, e os nossos livros são todos reconhecidos dentro da literatura védica. Esse não é um livro Hare Krishna. Esse é um livro que originou muitas crenças. É um livro próprio do hinduísmo. Agora tem uma candidata a presidente nos Estados Unidos, uma senadora que vai se candidatar, e ela foi fazer um voto e ela pediu que trouxessem Bhagavad Gita para ela colocar a mão em cima e fazer o juramento dela lá. E trouxeram o Bhagavad Gita, a mesma edição, como ele é, trouxeram e ela colocou a mão dela lá, e todos nós estamos torcendo que ela vire presidente. Se bem que vai trazer muitas decepções na hora certa, com certeza, mas não importa. Pelo menos a gente vai ter algo novo no panorama internacional, né? Uma mulher, presidente dos Estados Unidos, muito jovem, bonita, parece mais uma Miss do que uma presidente, e ainda com conhecimento oriental no país mais materialista que conhecemos, né? Assim, os Estados Unidos. Então, todos esses livros que são apresentados, toda a nossa filosofia está garantida pela literatura védica, que é composta por vários gêneros literários. O Mahabharata é um gênero literário chamado Itihasa, que produz histórias, que explica a filosofia através de contar histórias. O Bhagavad Gita é parte da história, tanto que o primeiro capítulo, quando vocês forem ler, que eu recomendo, quando vocês forem ler no primeiro capítulo, fala da história, depois entra a filosofia e cultiva a filosofia. Então, assim, esses livros são todos garantidos, e se vocês tiverem acesso, lerem, vocês vão ver, vão receber, vão estar tendo acesso a um material inteiramente genuíno e qualificado para responder muitas perguntas de vocês, e as perguntas que vocês não conseguirem responder sozinhos, podem vir aqui, que tem um monte de gente bacana para conversar com vocês e ajudar a encontrar respostas. Claro.
Então o Chaitanya vai abrir para a pergunta. Não, eu não. A gente não tem muito tempo, mas quem quiser fazer uma pergunta para o Maharaj, pode fazer. A gente vai ter umas 2, 3 perguntas, tá? Preferência para os de primeiríssima vez. Não sei nem como formular a pergunta, mas esse livro que o senhor colocou, que seria então, aí o Krishna, ele entra nessa filosofia antes ou depois? Como que eu posso entender isso? Muito boa pergunta, Sandra. Muito boa pergunta. Krishna sempre existiu. E nós também, viu? Para começo de conversa, nós também. Essa história que nós nascemos em São Paulo, na Paraíba, Rio Grande do Sul, isso é parcial, é verdade parcial. Nós sempre existimos. A realidade é que nós agora entramos nesses corpos que estão aqui reunidos nessas 2 salas, né? Nessa casa. Mas nós sempre existimos como almas espirituais, partículas divinas espirituais. Nós sempre existimos assim. Krishna também sempre existiu. Porém, na história desse planeta, da mesma forma que cada era tem um processo, e o processo dessa era é cantar o mantra Hare Krishna com devoção a Deus, o Krishna vem também, em todas as eras, ele aparece aqui nesse mundo para dar uma canjinha para a gente, né? Dar uma facilidade da associação e tal. Então ele veio há cerca de 5.000 anos. Então, considerando a vinda dele, os Vedas são antes dele. Considerando que ele já existia antes e que ele veio só para dar um show de presença, então os Vedas se originam dele. Então vieram depois dele, porque considerando que ele sempre existiu. Mas na presença dele, que nos passatempos, que agora está virando arte, né? Tem novelas, tem filmes, tem livros que estão falando muito sobre a personalidade de Krishna, relata apenas a vinda dele há cerca de 5.000 anos. Está bem? Então os Vedas são anteriores. Mais de 5.000 anos. Sim. No 4º capítulo desse livro, primeiro verso do 4º capítulo, Krishna diz que veio ensinar essa mesma ciência da yoga porque ela havia se perdido. No decurso do tempo ela havia se perdido. Então ele veio para ensinar outra vez. Mas o mesmo que já havia sido dado antes. Então a ciência já existia. Mas o Bhagavad Gita foi produzido historicamente há 5.000 anos no meio de um campo de batalha entre 2 grupos que eram parentes que se dividiram lutando para a conquista do reino. Tá bem? Algo mais? Eu queria saber sobre essa era de Kali, como que assim, as coisas vão se regenerar, se vai ser naturalmente, o que a gente poderia fazer além do yoga ou de outras coisas para as pessoas que não estão tão despertas, assim, não que eu esteja, né, mas por aí está bem difícil. Tá. E se vai se regenerar, se depois a gente vai voltar para a primeira, e como que seria esse fluxo? Também uma pergunta excelente. É verdade, vai voltar para a primeira, mas daqui a muitos e muitos e muitos e muitos anos. Nós estamos no começo dela. São 432 mil anos, nós estamos no ano 5.000. 5.000 e um pouquinho. Então tem muita coisa pela frente. Então, nós podemos fazer sim. Até existem muitas coisas interessantes acontecendo. Desde os anos 70, na verdade sempre existiu algum movimento, mas nos anos 70 foi que aflorou mesmo, popularmente falando. Há muitas tentativas de se espiritualizar o mundo. Todas essas tentativas são muito importantes. As religiões também são muito importantes. A dificuldade da religião é que a religião se institucionaliza e depois ela fica presa nas regras institucionais e perde um pouco da essência espiritual. Pelo menos os seguidores perdem, a grande parte dos seguidores. Isso pode acontecer até mesmo conosco. Nós somos muito novos no Ocidente, então até agora ainda não aconteceu significativamente. Mas mesmo
com o nosso movimento, pode ocorrer que as pessoas pensem que é uma simples religião. Será um grande equívoco. Nós não somos uma religião. Nós apresentamos todas as áreas da cultura humana, inclusive religião. Mas, então, nessa era de Kali, por exemplo, favorecer o meio ambiente, favorecer a meditação, favorecer a proteção aos animais para aliviar um pouco o karma. Os veganos estão fazendo isso muito bem, ativistas nessa área. Bem-vinda. Então, tem muita coisa que se pode fazer, né? Especialmente na educação espiritual. Levar a educação espiritual, não a educação religiosa que queimou tanta gente, né? Porque uma religião predominante, no nosso país nós temos isso, na história, né? Uma religião predominante começou a fazer as escolas excelentes, mas também com uma linha muito fechada de religião. Não dava ciência espiritual, dava religião já dentro de um pacote. A pessoa recebia o pacote, mas não entendia que pacote era esse, até que um dia questionaram. Então, realmente isso queimou muita gente. Mas a espiritualidade não pode ser negada, porque todos nós sentimos esse ímpeto interno. Não sabemos traduzir isso, não sabemos viver isso na realidade, na prática, mas todos nós somos seres espirituais. Esses corpos que temos aqui, cada um de um jeito, são temporários. E isso não se limita à forma humana de vida, mas a todas as entidades viventes. Parece que a Sandra quer uma pergunta. Ela sabia que era a última, então. então. Colocou uma coisa que eu sempre fico, assim, até quando às vezes bate papo com o Marcelo, eu não fico sabendo bem. A filosofia, vamos colocar assim, né, que Nietzsche é o que a gente está tentando buscar. A parte de diz, quando a pessoa morre, volta de novo, reencarnação. Sim. Dentro da filosofia, como que vocês interpretam isso? Porque, bem, o católico, ele não acredita. O evangélico não acredita. O católico acredita, o evangélico não acredita. Como que vocês colocam a reencarnação, uma vez que você falou que essa sementinha, a gente já foi lá, estamos aqui agora, e estamos flutuando. Como que isso, espiritualmente, a gente possa entender? Tá. Nesse livro, no 2º capítulo, nós vamos encontrar a definição de como isso acontece. Primeiro de tudo, é dito que nós somos eternos. Nós não fomos criados. Há uma diferença, há muita semelhança entre a nossa teologia e a teologia cristã. São muito compatíveis, não tem nenhum problema. Como há sempre compatibilidade com todas as teologias. Mas há uma dificuldade. Na teologia cristã, se diz que Deus criou o homem e nesse momento ele criou a alma do homem também. Então, no nosso caso, nós temos uma declaração explícita de Krishna de que nós sempre existimos, nunca fomos criados. O que foi criado foi o nosso corpo e vários corpos. Essa alma espiritual, vivendo dentro de um corpo, tem a chance de trabalhar nessa vida e chegar no final e alcançar a liberação desse mundo. Quando chegar na hora da morte, ela vem com a mochila, sacola, que nem os sacoleiros, né, fazendo compras quando sai do shopping, chega lá na hora da morte, chega lá na hora da morte mesmo. Então, quem vai avaliar o estado dela vai dizer: bem, você realmente tem muita bagagem, você não vai conseguir voltar para o mundo espiritual agora. Você vai precisar de um outro corpo para viver a experiência com toda essa bagagem. E aí, essa pessoa vai para um outro corpo, nasce em algum ventre de alguma mãe, em algum lugar. Outros podem chegar sem lenço nem documento, pelado, na hora da morte. E chega o fiscal, vai olhar e vai dizer: realmente você não tem nada, não tem, aqui no seu registro não tem nada, ficha limpa, tudo bem, segue adiante, vai embora para o mundo espiritual. Então não é que a pessoa tem que ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Não, mas enquanto ela tiver desejos a ser satisfeitos,
elas têm que nascer. Então, por isso, os desejos devem ser desejos espiritualizados na alimentação, na constituição da família, na vocação de trabalho. Tudo deve ser de tal maneira que a pessoa possa se libertar e não se prender mais ainda a esse mundo. Será que é um caso, por exemplo, de ter pessoas especiais com inteligências diferenciadas que aparecem em algum lugar do planeta? Né? Sim. Um descobriu o avião, o outro descobre isso e aquilo, diferente de todo o comum, que você tem que ir à escola, passar por todo aquele processo, chegar a ser médico, só que tem um corredor a seguir, né? Sim. E outros afloram do nada. Que é aquela criança na China que toca um violino com 4 anos de idade. Na Índia também apareceu um menino com 6 anos fazendo conta de álgebra de cabeça. Assim, então, isso que eu quero dizer. Esses seriam fenômenos que vêm já com uma bagagem pronta para poder... Todos nós estamos aqui porque tínhamos bagagem na saída do outro corpo. Todos nós estamos aqui por isso. O nosso desafio agora é nos livrar da bagagem. Nós temos chance nessa vida de nos livrar dessa bagagem. Senão nós vamos para outra vida. Isso é o que o Bhagavad Gita diz, como eu estou dizendo, né? O Bhagavad Gita diz dessa maneira. E essa bagagem, eu queria entender se é uma bagagem que você tem de conhecimentos que você adquiriu, ou coisas que foram bandido, por exemplo, pagar por aquilo ainda. São ações boas e más, são sementes de ações boas e más. O que fez de bom está na bagagem, o que fez de ruim está na bagagem. Aí a gente chega, agora a gente está aqui, vai trabalhar. Então a gente vai estar trabalhando só para se livrar disso? Não, a gente está trabalhando de maneira proativa e o nosso trabalho vai nos purificar de muitas dessas ações passadas, boas e más, e vai nos libertar. Por isso o trabalho em Bhakti Yoga liberta a pessoa. O cantar do Mahamantra Hare Krishna liberta a pessoa dessas atividades, dessa bagagem, que são como sementes, que no dia que chove está ali sequinha, no dia que chove brota. Então, um dado momento brota em nós alguma situação que a gente não esperava. Isso é uma reação do passado. Se a gente tem conhecimento, quando brota, isso é reação do passado. Hare Krishna, vou acolher isso na boa, não vou me revoltar, vou tentar resolver da melhor maneira possível, mas não vou blasfemar a Deus, não vou blasfemar ninguém, não vou encontrar culpados, vou viver na paz e resolver isso. Se não resolver, eu vou sofrer. Acabou! Não tem mais pergunta.